A história que você vai ouvir agora é daquelas que fazem até os mais céticos repensarem seus preconceitos. Imagine só, uma mulher poderosa, donos de um império construído com mãos de ferro, decide por puro capricho convidar para seu jantar de 60 anos o filho que abandonou tudo há uma década, junto com aquela esposa sem eira nem beira que tanto a irritava. O plano? Humilhá-los perante a elite que tanto admirava seu sucesso. Mas, como dizem, o destino adora uma boa ironia. Olga Viktorovna ajustava o colar diante do espelho, os dedos tremendo levemente não por nervosismo, mas pela antecipação do triunfo. O vestido valentino, adquirido em sua última viagem a Moscou, moldava-se ao corpo como uma segunda pele, realçando cada curva que o tempo e muito dinheiro haviam preservado com esmero. Aquela noite não era apenas um aniversário, era uma declaração. O restaurante mais exclusivo da cidade, flores importadas da Holanda, um cardápio assinado por um chefe estrelado e uma lista de convidados que parecia saída das páginas da Forbes. Tudo impecável como sempre. Seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível, carregado de uma ironia que só ela entendia. Serguei. 10 anos sem vê-lo. 10 anos desde que aquele rapaz, criado entre algodões, havia escolhido trocar os ares sofisticados da capital por uma vida que ela só conseguia descrever como primitiva. Agriturismo, ele chamava. Que palavra pomposa para esconder a verdade, um fracasso. Ana, aquela camponesa sem instrução, sem ambição, sem nada que prestasse. O que ela poderia oferecer ao seu filho, além de uma existência medíocre? Olga Viktorovna lembrava bem do dia em que ele anunciou a decisão de ir embora. Mãe, estou exausto dessa corrida sem fim. Quero viver do meu jeito, dissera, com aquele tom patético de quem confunde liberdade com preguiça. Ela ri na época. Viver do seu jeito? Você não sabe nem plantar uma cenoura, meu filho. Vai se afundar. E agora, depois de uma década, a curiosidade falará mais alto. Não que seu coração de mãe tivesse amolecido, que nada. Era pura e simples morbidez. Quem não gostaria de ver, com seus próprios olhos, o resultado de uma escolha tão desastrosa? Imaginava-os chegando de carroça, vestidos com roupas puídas, os rostos marcados pelo sol e pelo trabalho braçal. Seria o álibi perfeito para provar a todos, e a si mesma, que ela sempre soube o que era melhor para o filho. Que sua severidade não era crueldade, mas visão. Que o sucesso não se constrói com sonhos, mas com conexões, ambição e um sobrenome que abre portas. A irmã, Irina, entrou no quarto sem bater, como sempre. Elegante, mas sem o excesso de ostentação que Olga Viktorovna cultivava. Pronta para brilhar, estrela? Perguntou, sentando-se na beira da cama com um sorriso malicioso. Prática, respondeu Olga, sem tirar os olhos do reflexo. Estou pensando nos nossos convidados especiais. Irina arqueou uma sobrancelha. Ah, Serguei e Ana. Acho que sua Cinderela rural vai chegar de tamancos de borracha, não é? Olga solitou uma risada seca. E Serguei? Aposto que está bêbado há anos, vivendo de ilusões naquela terra de ninguém. Amor é cego, filosofou Irina, brincando com a pulseira. Ou simplesmente estúpido, retrucou Olga, aplicando o último toque de batom. O importante é que eles não estraguem minha noite. Investi demais nisso. Relaxe, disse Irina, levantando-se. Vamos rir um pouco e seguir em frente. Pelo menos terá uma boa história para contar. Exatamente, concordou Olga, borrifando no pescoço o Chanel N Grau 5, seu perfume desde sempre. Não era apenas um aroma, era o cheiro do poder, da vitória, daqueles que nascem para mandar. Enquanto a limusine as levava ao restaurante, sua mente não largava a cena que imaginava, a porta se abrindo, os olhos de todos se voltando para o casal, a vergonha estampada em seus rostos. Seria delicioso. Tem certeza que isso é necessário? Perguntou Irina, quebrando o silêncio. Olga virou-se surpresa. O que quer dizer? Não sei. Parece cruel. Expor pessoas assim. Cruel é viver de aparências, rebateu Olga com um gesto de desdém. Eu só quero ver como estão. E claro, tenho todo o direito de convidar quem eu quiser para minha festa. Irina suspirou, sabendo que não adiantaria discutir. Olga Viktorovna não mudava de ideia. Era como tentar mover uma montanha com as mãos. No salão, o ar estava carregado de uma expectativa quase palpável. Os convidados, como um bando de abutres elegantes, agrupavam-se em rodinhas, trocando olhares e sussurros enquanto espiavam a entrada. As cortinas de veludo, geralmente fechadas para abafar o barulho da rua, naquela noite pareciam um cenário de teatro. Como se todos fossem atores em uma peça onde o script já estava escrito, a queda de um herdeiro que ousou desafiar seu destino. Lembram do casamento deles? Cochichou uma dama em vestido de seda, cobrindo a boca com um lenço de renda.
Ana parecia uma empregada de fazenda e aquele carro. Deus, que vergonha! Carro? Aquilo era um caixão sobre rodas, riu outra, ajustando o colar de pérolas. Olga quase teve um treco. Seu filho, formado na melhor universidade, largar tudo por uma vida de vacas e galinhas? Que desperdício! Um homem ao lado, com um copo de conhaque na mão, balançou a cabeça. Serguei sempre foi um sonhador, mas cair tão baixo. Não entendo. Talvez ele tenha encontrado ouro naquela terra, brincou outro, irônico. Agriturismo está na moda, dizem. Mas duvido. Se fosse sucesso, Olga já teria espalhado por aí. Os minutos passavam, e a tensão crescia. Olga Viktorovna, apesar dos sorrisos e das conversas superficiais, mal conseguia disfarçar a ansiedade. Cada tic-tac do relógio era um martelo batendo em sua teoria. Eles chegariam, e seriam exatamente como ela previra, um retrato da mediocridade. Sua memória a levava de volta àquela discussão final quando Serguei, com os olhos brilhando de uma determinação que ela julgava ingênua, dissera: "Prefiro ser feliz no anonimato do que infeliz na sua sombra." Ela sorriu ao lembrar. Em breve veria aquele brilho se apagar. E então, como se o universo tivesse ouvido seus pensamentos, a música parou. Um silêncio denso tomou conta do salão. Todas as cabeças se viraram para a entrada. A porta se abriu. O silêncio que se instalou era tão profundo que parecia possível ouvir o coração de cada convidado bater em uníssono. Um arrepio percorreu a espinha de Olga Viktorovna. O momento havia chegado. Eles entrariam, e todos viriam. As pesadas portas de carvalho do restaurante abriram-se para dentro com um suspiro suave, abafando por um instante o tinido dos copos e as risadas forçadas que enchiam o salão. Todos os olhares, presos entre a expectativa e uma curiosidade quase doentia, voltaram-se para a entrada. Olga Viktorovna, entronizada à cabeça da mesa como uma rainha inspecionando seus domínios, sentiu uma pontada de satisfação aguda. O instante que ela havia orquestrado com tanto cuidado finalmente se concretizava. Alisou as pregas do vestido de grife com dedos precisos, enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso tenso, quase predatório. Mas o sorriso tremulou. E então se apagou. O que se desenrolava diante dela não se parecia em nada com a cena de humilhação provinciana que ela tanto imaginara. Em vez das figuras desajeitadas que esperava, o vão da porta foi preenchido por uma silhueta de elegância refinada. Serguei, seu Serguei, estava ali, alto, ereto, irradiando uma confiança que apagara qualquer vestígio do jovem inseguro e hesitante que ela guardava na memória. O terno sob medida em um tom profundo de carvão, acentuava seus ombros largos com um corte moderno que gritava qualidade discreta e luxo contido. Os cabelos, outrora eternamente despenteados, agora estavam impecavelmente arrumados, emoldurando um rosto que perderá a suavidade juvenil, substituída por linhas sutis, marcas de uma vida vivida com paixão e determinação silenciosa. Mas a verdadeira revelação foi Ana. Ela avançava com uma graça que desmentia completamente seu suposto passado rural. Cada passo seu era uma declaração de autoconfiança, uma dança de quem sabe exatamente o valor de sua própria presença. A jovem camponesa que Olga lembrava, a moça de mãos calejadas e olhares baixos, havia desaparecido. Em seu lugar, uma mulher de sofisticação inquestionável, cuja postura desafiava qualquer tentativa de subestimação. Seu vestido, um tom profundo de azul noite que cintilava discretamente sob as luzes do salão, era uma obra-prima de elegância contida. Fluía sobre seu corpo como sombra líquida, realçando curvas esculpidas pelo trabalho árduo, mas que jamais perderam a feminilidade. No pulso, um bracelete de diamantes reluzia com uma discrição que era, em si, um símbolo de status, algo que Olga jamais imaginaria possível para ela. Eles avançavam em direção à mesa com uma sincronia quase real, os passos cadenciados como os de uma corte que sabe de seu próprio poder. A mão de Serguei repousava com naturalidade no antebraço de Ana, um gesto que falava de intimidade orgânica e um orgulho tranquilo. Era uma unidade, uma força com a qual era preciso contar. O murmúrio que há instantes ainda pairava pelo salão esmoreceu, cedendo lugar a um silêncio quase reverente. Foi então que Olga Viktorovna notou os detalhes que, a princípio, passaram despercebidos. Os sapatos de Serguei, de couro italiano polido até brilhar como espelho, feitos sob medida. A clute de Ana pequena e bordada com miçangas, claramente assinada por um designer de renome. As mãos que outrora conhecera ásperas e marcadas por calos, agora macias, cuidadas, adornadas por um anel de diamante simples, mas de corte impecável. Através das amplas janelas atrás deles, um SUV preto parou em silêncio.
O motorista fardado abriu a porta traseira com um gesto praticado. Um veículo de última geração, símbolo ostentoso de prosperidade, em contraste brutal com a velha Lada surrada que Olga sempre imaginara para eles. Uma onda de vertigem a invadiu. Isso não podia estar acontecendo. Não era a cena patética que ela tanto antecipara. Era uma triunfo. O casal aproximou-se da mesa e seus olhares encontraram o dela. Nos olhos de Serguei, não havia ressentimento, apenas uma franqueza desconcertante. Mas algo mais pulsava ali, algo que ela não conseguia decifrar. Talvez piedade, talvez até um riso contido. Nos de Ana, porém, ardia um brilho gelado, uma força serena que fez outro arrepio percorrer a coluna de Olga. Mamãe, disse Serguei, e sua voz soava mais grave, mais madura do que ela lembrava. Ele inclinou-se levemente e tocou sua face com os lábios, um gesto formal, quase protocolar. Ana seguiu seu exemplo, o contato breve e fresco. Há tanto tempo, murmurou ela, claro o suficiente para que suas palavras ecoassem pelo salão agora mudo. Os convidados, que momentos antes trocavam olhares cúmplices, explodiram em um coro de sussurros, uma mistura de espanto, incredulidade e uma inveja mal disfarçada. A narrativa cuidadosamente construída sobre o fracasso de Serguei e Ana desmoronava ali, diante de todos. Olga Viktorovna sentiu a garganta seca. Todas as frases ácidas, os comentários cortantes que ensaiara por semanas evaporaram. Conseguia apenas balbuciar. Serguei. Ana, vocês estão bem. Obrigada, respondeu Ana, com um sorriso cortês que não alcançou os olhos. Eles se sentaram, e o silêncio que se instalou era denso, carregado de perguntas não feitas e expectativas destruídas. Olga observava, atonita, enquanto Serguei mantinha uma conversa polida com um primo distante sobre inovações agrícolas e Ana, para seu espanto, era cortejada por Svetlana, sua Svetlana, a melhor amiga que há pouco ria da ideia de vê-los chegarem em botas de borracha. O nó no estômago de Olga apertou-se ainda mais. Tudo estava saindo errado. Ela deveria ser o centro das atenções, a rainha da noite. Mas agora todos os olhares estavam fixos em Serguei e Ana, em sua transformação, em seu sucesso manifesto. Tentou puxar a conversa de volta para si, para suas conquistas, para a vida que construíra com tanto esmero. Mas suas palavras afundavam no mar de admiração e curiosidade que agora cercava o casal. Seus olhos encontraram os do garçom que há pouco trocava risadas com os colegas antecipando a chegada dos caipiras. Agora ele se curvava com deferência ao lado de Serguei e Ana, servindo-lhes vinho com uma solicitude que doía como uma faca. A humilhação era quase insuportável. À medida que a noite avançava, Olga Viktorovna via-se cada vez mais à margem do próprio evento. Os convidados, hipnotizados pela presença do casal, pareciam ter esquecido que aquele era seu jantar, seu aniversário, seu mundo meticulosamente arquitetado. Via Ana conquistando o salão com uma voz firme e livre, ouvia Serguei discutindo investimentos e expansões com empresários influentes da cidade. Eles não eram mais os perdedores que ela imaginara. Eram vitoriosos. E essa vitória era um desafio direto a ela, uma negação dolorosa de anos de menosprezo e críticas. Um gosto amargo subiu pela garganta de Olga. Precisava dizer algo, fazer algo, recuperar o controle. Mas as palavras engasgavam, sufocadas por uma mistura de fúria, vergonha e um arrependimento que começava a brotar, traidor. Olhou para o filho, não mais o menino, mas o homem que ele se tornará. Via nele uma força e uma dignidade quietas que nunca antes notara. Depois, para Ana, a mulher que ousara reescrever o script que Olga lhe impusera, que construíra uma vida nos próprios termos. E pela primeira vez, Olga Viktorovna questionou-se. Será que esteve errada o tempo todo? O ar ficou carregado, cortante. Ela, que há pouco se banhava na luz da atenção alheia, agora sentia-se um corpo estranho em sua própria festa. Ajustou o colar de pérolas com um gesto mecânico, tentando recuperar alguma parcela de compostura. Mas os olhares que a espreitavam falavam claro. O foco havia mudado. Todos estavam hipnotizados por Ana e Serguei, que permaneciam de pé junto à mesa com uma serenidade desafiadora. Uma pausa se estendeu, longa e ensurdecedora. O DJ, visivelmente. O DJ, como se pressentisse a tempestade que se avizinhava, reduziu o volume da música até que as notas se dissolvessem em um murmúrio quase imperceptível. Alguém tossiu, numa tentativa patética de aliviar a tensão que sufocava o ar, mas o gesto soou tão falso quanto um sorriso forçado. Olga Viktorovna sentia o calor subir-lhe pelas faces, não de vergonha, mas de uma raiva surda misturada a um pânico crescente. Ela que sempre ditara as regras que transformará cada evento em seu palco particular, agora se via como um barco à deriva, sacudido por ondas que não controlava.
E então, como se obedecendo a um sinal invisível, Ana levantou a taça de cristal com uma elegância que parecia coreografada. Seus movimentos eram fluidos, quase hipnóticos, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que Olga um dia julgara opacos de resignação, encontraram os dela com uma calma perturbadora. Não havia triunfo naquele olhar, nem sequer um lampejo de vingança. Apenas uma ironia sutil, tão afiada quanto uma lâmina, que cortou Olga mais fundo do que qualquer insulto poderia fazer. Querida Olga Viktorovna. A voz de Ana, suave e melodiosa, ecoou pelo salão como um veredicto. Cada sílaba parecia pesar uma tonelada, arrastando consigo anos de preconceitos, de julgamentos apressados, de menosprezo disfarçado de preocupação. Serguei e eu estamos verdadeiramente honrados por estar aqui hoje, em seu jubileu. Obrigada pelo convite. Os convidados congelaram. Alguns segurredam suas taças com força demais, outros inclinaram-se levemente para a frente, como se temessem perder uma só palavra. Olga sentiu o sangue abandonar seu rosto. Engoliu em seco, os dedos trêmulos buscando inutilmente o colar de pérolas, como se aquelas joias pudessem, de alguma forma, restaurar sua autoridade. Mas antes que pudesse articular uma resposta, antes que seu cérebro, atordoado, encontrasse uma saída digna, Ana continuou, inclinando a cabeça num gesto que era ao mesmo tempo de deferência e de poder. E gostaria de agradecer especialmente por ter escolhido nosso restaurante para celebrar uma data tão especial. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Nosso restaurante. 2 palavras. 2 sílabas que detonaram como uma bomba no meio do salão. De repente tudo fez sentido. O vestido impecável, o terno sob medida, o motorista à espera. Ana não era mais a moça simples do interior, a Cinderela sem sapato de cristal, que Olga desdenhara por anos. Era a dona daquele império de luzes e cristais, a mulher que, sem alarde, construíra algo que Olga, com toda a sua arrogância, jamais seria capaz de igualar. Ania, a voz de Olga saiu como um arranhão, rouca e quebrada. Isso é, inesperado. Ana não sorriu. Não precisava. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer discurso. Seus olhos disseram tudo. Ela não precisava humilhar, não precisava gritar. Bastava ser. E naquele momento, era mais do que suficiente. Serguei, ao seu lado, apoiou a mão na cintura dela, um gesto que era ao mesmo tempo proteção e afirmação. Seus olhos, quando encontraram os da mãe, brilhavam com uma mistura de ironia e uma tristeza tão profunda que doeu mais do que qualquer reprovação. Por que, mãe? Parecia dizer seu olhar. Por que você insistiu em menosprezar? Por que não pôde simplesmente aceitar? Olga sentiu-se pequena. Não apenas humilhada, mas patética. Naqueles olhares, no de Ana, no de Serguei, até nos dos convidados, que agora a observavam com uma curiosidade mórbida, ela leu algo pior do que desdém, leu pena. E isso foi insuportável. Ana então quebrou o feitiço. Bom, a noite ainda é jovem, mas para nós, é hora de ir. Seu tom era leve, quase despretensioso, mas cada palavra soava como um martelo. Obrigada por este maravilhoso encontro. Espero que apreciem nosso restaurante. Ela se voltou para os convidados, oferecendo-lhes um sorriso que era pura diplomacia, quente o suficiente para ser cortês, distante o suficiente para deixar claro que não havia espaço para intimidades. Alguns tentaram abordá-los, atraídos pelo brilho daqueles que de repente se revelavam os verdadeiros anfitriões da noite. Ana os dispensou com uma elegância que não deixava margem para insistências. Ao passar por Olga, inclinou-se levemente, tão perto que apenas ela poderia ouvir. Não se torture, Olga Viktorovna. Está tudo bem. Uma pausa. Um suspiro quase imperceptível. Às vezes a vida simplesmente nos lembra de que não somos donos de nada, nem mesmo das histórias que contamos sobre os outros. E então se foram. O salão ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Os convidados cochichavam, alguns com admiração, outros com um prazer maligno pelo tropeço da anfitriã. Olga, porém, não ouvia nada. Estava paralisada, como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou-se no espelho mais próximo e não reconheceu a mulher refletida. Não era mais a matriarca inabalável, a rainha de seu pequeno reino. Era uma estranha, de rosto marcado, olhos vazios, uma sombra do que um dia imaginara ser. Arrastou-se até sua mesa como se carregasse um fardo invisível. Sentou-se, fechou os olhos, e deixou que as memórias a invadissem como uma enxurrada. O pequeno Serguei, correndo em direção a ela com os braços abertos. As brigas, os ultimatos, as vezes em que ela cortara Ana com palavras afiadas, convencida de que sabia o que era melhor para o filho. Ela não é digna de você, dissera uma vez, com a certeza cega de quem acredita ter o monopólio da verdade.
Você merece alguém do nosso círculo, alguém que entenda nosso mundo. Mas Serguei escolhera Ana. E Olga, em sua teimosia, nunca lhe perdoara por isso. Abrindo os olhos, fixou o gaze na taça de champanhe vazia. A luz da lustre dançava em seu fundo, criando padrões que pareciam rir dela. Segurou o cristal com tanta força que os nós dos dedos branquearam. E então, como um raio em uma noite clara, entendeu. Havia gasto anos tentando provar que estava certa. Anos alimentando seu orgulho, sua necessidade de controle, sua ilusão de superioridade. E no fim, o que ganhará? Um salão cheio de pessoas que não a amavam, um filho que se afastara, e a dolorosa certeza de que em sua busca por perfeição, destruíra tudo o que realmente importava. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de raiva nem de autocomiseração. Eram o choro de quem, tarde demais, reconhece o peso de suas próprias escolhas. Chorava pelo tempo perdido, pelas palavras duras, pela cegueira que a fizera confundir amor com posse. Chorava por si mesma, não pela mulher poderosa que imaginava ser, mas pela mãe que falhara. Uma mão suave pousou em seu ombro. Ela estremeceu, enxugando os olhos com pressa, como se fosse possível apagar as evidências de sua fragilidade. Olga Viktorovna, a voz do garçom era baixa, respeitosa. Você não está bem. Posso chamar um médico? Ela balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não, não é necessário. Uma pausa. Uma respiração funda. Apenas um dia difícil. O garçom observou-a por um instante, com uma compaixão que não era condescendência. Todos temos esses dias, disse, colocando um copo d'água à sua frente. Mas eles passam. Olga pegou o copo. A água estava fria, quase dolorosa ao descer por sua garganta seca. Quando devolveu, suas mãos já não tremiam tanto. Obrigada, murmurou. Ele sorriu um gesto simples, sem segundas intenções, e afastou-se, deixando-a sozinha com seus fantasmas. Do lado de fora, a cidade começava a acender suas luzes como se tentasse espantar a escuridão. Olga observava o crepúsculo através da janela, os dedos ainda marcados pelo aperto na taça. Sabia que a noite seria longa, que o caminho de volta, se é que havia um caminho, seria árduo, cheio de pedras e silêncios incômodos. Mas pela primeira vez em anos, queria tentá-lo. Porque algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. Mas outras, as que realmente importam, talvez ainda pudessem ser reconstruídas. Pedra por pedra, palavra por palavra. E ela estava disposta a começar.